Olá, eu sou Tomás Azevedo e está começando mais uma aula da Anatomia Aplicada. E o tema de hoje é a anatomia da mão. E logo de início eu já faço um questionamento. Quais são os limites da tabaqueira anatômica e qual a sua importância prática, né? O que é que de fato, por que de fato nós precisamos conhecer essa região, saber qual osso nós encontramos nessa região e qual a importância clínica, qual a aplicabilidade de conhecer essa região anatômica. A tabaqueira anatômica é uma região localizada entre os tendões do músculo extensor longo do polegar, extensor curto do polegar e o músculo abdutor longo do polegar, como vocês podem ver nessa imagem acima da minha cabeça. Então, entre esses tendões encontra-se essa região, a tabaqueira anatômica, que é justamente a região que, através da anatomia palpatória, o profissional de saúde consegue palpar o osso escafoide do paciente. E qual a importância clínica disso? Que quedas com a mão espalmada no chão, por exemplo, é comum de acontecer a fratura do osso escafoide. Por quê? Porque entre o osso escafoide, por exemplo, e a parte distal do rádio, não há uma estrutura do sistema articular chamada disco articular para poder amortecer aqueles impactos. Por exemplo, do outro lado, entre a una e os ossos do carpo, há esse disco articular, o que facilita, promove esse amortecimento de impactos quando há, de fato, algum impacto físico. Aqui, na parte lateral do carpo e do antebraço, ou seja, na relação entre o escafoide semilunar e a parte distal do rádio, não há esse disco articular, o que já deixa essa região mais propensa, mais vulnerável a sofrer traumas, fraturas, em decorrência de um impacto de maior intensidade, como, por exemplo, uma queda com a mão espalmada. Por isso que pacientes que caem com a mão espalmada podem sim ter fratura do osso escafoide, que inclusive é um dos ossos que mais demora a se consolidar diante de uma fratura. Só que essa questão de mais demora para se consolidar é por conta da pouca vascularização do osso escafoide, já que a artéria radial, está localizada na parte lateral do antebraço, quando ela passa adjacente em relação aos ossos do carpo, ela emite alguns ramos arteriais chamados de ramos carpais. Só que desses ramos arteriais que saem da artéria radial, apenas poucos deles vão em direção ao osso escafoide. Ou seja, o osso escafoide é um osso muito pouco vascularizado, o que dificulta o seu processo de consolidação diante de uma fratura. E é justamente essa queda na mão espalmada, o paciente vai referir uma dor na tabaqueira anatômica, porque é justamente onde a gente consegue palpar o osso escafoide, já dando essa sugestão de uma possível fratura desse osso, tá? Então a tabaqueira anatômica é essa região localizada entre os tendões de inserção dos músculos extensores longo e curto do polegar e o abdutor longo do polegar. Basta fazer uma flexão do polegar que dá para perceber aqui a tabaqueira anatômica entre esses tendões que nós acabamos de abordar, ok? E a importância prática de conhecer essa região é justamente por conta da fratura do osso escafoide. A mão vai ser seccionada, segmentada em algumas regiões. A primeira região que nós vamos abordar é a região tenar, ou seja, é a região da mão relacionada ao primeiro quirodáctilo, ao primeiro dedo da mão, ou seja, ao polegar. Então, quais são os músculos da região tenar? Quais são os músculos da mão que estão associados ao dedo polegar? Nós temos aqui o músculo oponente do polegar, ok? Que vai ajudar naquele processo, naquela movimentação de oposição do polegar. Nós temos o músculo abdutor curto do polegar, que está aí seccionado nessa imagem aqui ao meu lado, como vocês podem ver. Nós temos o músculo flexor curto do polegar e o músculo adutor do polegar. Então são 4 grandes músculos que estão associados a essa região tenar, possibilitando com que o dedo polegar exerça todos os seus movimentos.
ok? Já na região palmar, que é essa região, digamos, central, nós encontramos dois principais músculos, que são os músculos lombricais, que as suas fibras, né, em formato peniforme aí, eles partem dos tendões de inserção do músculo flexor profundo dos dedos, ok? Como vocês podem ver, o ventre muscular dos músculos lombricais, localizados na parte anterior palmar da mão, saem a partir dos tendões de inserção do músculo flexor profundo dos dedos. Outros músculos localizados também na região palmar da mão, ou seja, a região central, são também os músculos interósseos dorsais relacionados aos metacarpos, né? Os ossos que estão entre o carpo e as falanges, são os metacarpos. Entre os metacarpos, nós encontramos os músculos chamados de interósseos dorsais. Então, na região central da mão, médio central, né, ou região palmar, também pode ser chamada assim, nós encontramos os músculos lombricais e os músculos interósseos dorsais da mão, ok? Já na região hipotenar, é a região relacionada ao dedo mínimo, ou seja, ao quinto quirodáctilo, né, o quinto dedo da mão. Os músculos que estão relacionados a esse dedo são justamente o músculo abdutor do dedo mínimo, o músculo flexor curto do dedo mínimo e o músculo oponente do dedo mínimo, que vai facilitar também, assim como nós vimos na região tenar, né, em relação ao polegar, aqui na região hipotenar, esses três músculos irão contribuir para que o dedo mínimo possa exercer todas as suas movimentações, ok? Em relação à parte de vascularização, nós já vimos lá na aula sobre anatomia do antebraço que a artéria ulnar, né, localizada na parte medial do antebraço, vai ser a principal artéria que ajudará na formação do arco palmar superficial. Enquanto, né, por outro lado, a artéria radial, uma artéria mais lateral no antebraço, ela vai contribuir principalmente para a formação do arco palmar profundo. E esses arcos vão se confluir para poder originar as artérias interdigitais, ok? Que são aquelas artérias que vão em direção às falanges, aos dedos de fato. E do ponto de vista da drenagem sanguínea, nós já vimos também lá na aula sobre anatomia do antebraço que as veias, principalmente do dorso da mão, né, os arcos venosos dorsais, irão ajudar, contribuir à formação das veias superficiais e profundas do antebraço, ou seja, faz formar todo esse sistema de drenagem do nosso membro superior. Percebam aqui nessa imagem. Então, nós temos o arco venoso aqui dorsal, e aí ele vai atuar auxiliando, né, na formação dessas veias profundas que eu acabei de marcar, que são as veias acompanhantes da artéria ulnar e as veias acompanhantes da artéria radial. São veias do sistema venoso profundo. Por que profundo? Porque elas estão profundamente em relação à fáscia muscular. São veias que acompanham as artérias para aproveitar aquela pulsação arterial e facilitar esse retorno venoso. E essas veias acompanhantes, tanto da artéria ulnar quanto da artéria radial, elas vão auxiliar na formação das veias acompanhantes da artéria braquial. Tudo isso, por enquanto, o sistema venoso profundo. Já no sistema venoso superficial, que também vai partir desse arco venoso dorsal, nós teremos a formação da veia cefálica do antebraço mais lateralmente e mais medialmente nós teremos a formação da veia basílica do antebraço. Também no antebraço, que sairá dessas veias da mão, nós teremos a veia intermédia do antebraço, que de forma geral ela drena para a veia basílica do antebraço. Lembrando que lá na região do cotovelo, na fossa cubital, existe a veia intermédia do cotovelo, que é aquela que faz a comunicação entre a veia cefálica e a veia basílica, como também nós vimos na aula sobre anatomia do antebraço. Para finalizar a nossa anatomia da mão, vale lembrar ainda alguns aspectos sobre a inervação. Lembrando que os principais nervos aqui relacionados à mão, nós também já vimos que são justamente o nervo radial que é associado, né, à inervação motora,
dos músculos localizados na parte posterior do antebraço, né? E aí na mão, esse nervo radial vai funcionar como uma inervação cutânea, ou seja, inervação sensitiva, como vocês podem ver na imagem, está pintado numa coloração mais avermelhada. Essa coloração mais avermelhada é justamente a região onde o nervo radial faz a sua inervação cutânea, ou seja, a parte dorsal da mão, né, do primeiro ao terceiro quirodáctilo, mais ou menos. Já o nervo ulnar, ele é responsável pela inervação motora do músculo flexor ulnar do carpo, localizado na parte anterior do antebraço, e também da porção longa do flexor profundo dos dedos. E esses músculos são inervados pelo nervo ulnar, do ponto de vista de inervação motora. Quando chega na mão, o nervo ulnar vai ser responsável por uma inervação sensitiva. Como vocês podem ver, é justamente essa região aí, ó, em azul, a parte dorsal e medial da mão, ou seja, do terceiro ao quinto quirodáctilo, e a parte anterior, né, a parte palmar, no caso do quinto e metade do quarto quirodáctilo, ok? Por último, temos o nervo mediano, que, exceto o flexor ulnar do carpo e a porção longa do flexor profundo dos dedos, é o nervo que vai ser responsável pela inervação motora do resto dos músculos das 4 camadas, né, da região anterior do antebraço. E esse nervo mediano, quando passa por baixo do ligamento transverso do carpo e chega na região da mão, ele vai ser responsável pela inervação também agora sensitiva, ou seja, cutânea. Porém, principalmente na parte palmar e lateral, ou seja, do polegar, do dedo indicador, do dedo médio e metade do dedo anelar. Isso tudo, inervação sensitiva, né? Ou seja, essa parte que está colorida aí em amarelo, aqui ao meu lado da imagem. Então, os nervos que fazem a inervação motora do antebraço acabam gerando essa inervação sensitiva na mão. Essa foi a nossa aula sobre anatomia da mão. Espero que tenham gostado e até o próximo encontro.